Boa noite, irmãos. Mais uma vez aqui falando com vocês. Agora nós vamos dar início à palavra. Vamos orar por esse momento. E você que está na sua casa, entre agora nesse momento de adoração, como já estávamos louvando, vamos orar no nome do Senhor Jesus. Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, nós te pedimos a bênção, nós te pedimos a tua instrução nesse momento, que tu possas abrir o nosso coração, abrir a nossa mente para receber a tua palavra, as sementes da tua palavra, que a tua graça venha manifestar a gloriosa vontade dela em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nos abençoa através dessa palavra como igreja, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje é primeiro sábado de maio, iniciamos mais um mês com um tema, e o tema desse mês é Conectados. O tema que a Vicário vai abordar, os sábados serão abordados. E para iniciarmos esse mês, esse tema, vamos começar hoje ouvindo uma palavra da parte de Deus. Primeiro, o que é conectado, o que é conexão? Conexão é uma ligação, é uma junção, é um elo, é um vínculo de algo em que vai levar de uma parte a outra. A palavra de Deus nos dá um exemplo em Mateus 18, que diz assim: aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Então, há um vínculo entre a terra e o céu. E também, a partir desse exemplo, a gente pode dizer que há um vínculo entre o homem e Deus. Esse vínculo existe, esse vínculo é possível porque o véu se rasgou, o véu que fazia a separação, como a gente falou no mês passado, nos ritos marcados pelo sangue, das expiações, existia um véu que separava os lugares do Santíssimo Lugar, e esse véu se rasgou. Isso simboliza que o homem tem sim agora acesso à presença de Deus. Então, isso tudo foi conquistado por Jesus, pelo sacrifício dele. Então, por meio de Jesus, nós temos acesso a uma conexão que é capaz de mudar as nossas vidas. Ela traz sentido para nossas vidas, ela traz paz, traz um entendimento, traz um outro rumo para nossas vidas. Essa é a conexão de que nós vamos falar hoje. Toda boa conexão, ela vai ter duas vias. É aquela que envia informação e recebe informação, aquele que envia e recebe informação. Então, uma boa conexão, ela vai fazer essa troca de mensagens, essa troca de informações. Isso é uma boa conexão. Então, Deus, ele mostra e demonstrou seu interesse enviando seu próprio Filho para que o caminho nos fosse disponibilizado. Então, Deus, ele demonstra seu interesse nessa comunicação, nessa conexão, quando ele envia o Filho dele para pagar o preço pelos nossos pecados. E nós já passamos por vários picos e vales de interesse, de busca e intenção de aproximação. Então, uma boa conexão, que é aquilo que a gente vai falar hoje, ela é pautada na busca contínua, na busca mútua. E a parte de Deus, ele sempre fez, ele é sempre eterno, ele vai manter, ele é constante, diferente da gente. Deus é constante. Ele vai estar sempre disponível para falar conosco, para nos ouvir, para estar nos ajudando e nos socorrendo. Como o salmista diz, ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E, humanamente, a gente pensa que está mais próximo de Deus, ou que está mais conectado com Deus, quando tudo nos vai bem. Quando tudo está indo bem, a gente pensa assim: nossa, estou uma bênção, está tudo bem, está tudo correndo bem na minha vida, então quer dizer que eu estou bem conectado com Deus. E o contrário também é verdadeiro. As pessoas pensam que estão mais distantes de Deus quando está tudo indo mal. Então, existe essa comparação, e as pessoas associam muito, de forma geral, associam muito que as condições da nossa conexão com Deus são baseadas naquilo que está acontecendo com a gente, naquilo que está acontecendo aqui na Terra. E não é sempre assim. Não é bem assim, categoricamente assim. Pode ser que sim, você esteja acontecendo tudo de bom na sua vida. Pode ser que esteja acontecendo coisas que você sempre sonhou. Aquele carro que você sempre queria, aquele filho que você sempre queria, aquele emprego que você sempre quis. Pode ser que tudo isso aconteça na sua vida. Mas, ao mesmo tempo, você pode estar muito distante de Deus. E a sua conexão com Ele pode estar muito fraca. Assim como pode ser que você esteja enfermo, pode ser que você perca algum parente, pode ser que você esteja passando por um momento de dificuldade financeira e você está muito próximo de Deus. Então, eu só queria deixar claro isso, que o fato de estarmos conectados ou não com Deus independe das circunstâncias, porque Ele é Deus em qualquer circunstância. A nossa conexão com Ele deve estar firmada e firme e forte
acima de qualquer circunstância. Não vamos colocar desculpas para estarmos conectados com Deus ou não. Amém? Então existem muitos aspectos nessa equação e eles servem para avaliar a intensidade da nossa conexão com Deus. Para falarmos hoje, eu quero que você abra a palavra de Deus aí na sua casa, se tiver com a Bíblia no celular ou a Bíblia física, abra, ou se não tiver, escute também, para não perder o foco. Em Filipenses 3, nós vamos ler hoje Filipenses 3, do versículo 8 até o versículo 14. Vamos lá, bastidores aqui. A palavra de Deus diz assim: sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, eu deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Não estou dizendo que eu já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas eu prossigo a fim de conquistar essa perfeição, para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Eu prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Então, nesse texto aqui, Paulo estava falando com os filipenses. O contexto anterior a essa parte desse que nós estamos lendo, ele estava falando dos títulos dele, de tudo que ele fez, quando na lei, de tudo aquilo que ele praticava, das ações dele, dos pensamentos, dos raciocínios dele. E aqui ele está falando, ele aborda aspectos da relação dele com o Senhor Jesus. E como nosso tema é conectados, nós vamos usar a palavra conexão aqui. Então aqui Paulo está abordando temas da conexão dele, da forma como ele se conecta com o Senhor Jesus. E é muito interessante a gente pegar alguns pontos que ele traça aqui nesse texto. Paulo fala de valorização, Paulo fala de receptividade, Paulo fala de interesse, fala de perseverança e fala de propósito nesses textos que a gente leu. E a gente vai abordar isso agora falando da nossa conexão com Deus. O primeiro ponto, a valorização. Uma boa conexão precisa ter valorização. Se eu não valorizo aquele a quem estou me conectando, se eu não valorizo o Senhor Jesus, a pessoa que nós estamos falando hoje, daquele que nós estamos falando hoje, se eu não valorizo, eu não dimensiono da forma correta com quem eu estou falando, eu não vou tratar com a devida importância. Se eu não valorizo alguém, se eu não valorizo uma situação, se eu não valorizo um evento, eu não vou tratar com o devido respeito, com o devido momento. Por exemplo, se eu vou para um casamento e nesse casamento eu sou um conhecido muito próximo da pessoa, de repente sou até padrinho do casamento, sou uma das testemunhas do casamento, e aí eu vou para lá, eu vou me vestir adequadamente, vou estar preparado para apoiar o noivo, a noiva, eu vou estar preparado, adequado para isso, porque eu sei o valor que aquilo tem. Mas se eu sou um primo distante, que eu não gosto, nem falo, eu não sei nem quem é exatamente, a probabilidade daquelas pessoas que a gente vê que está totalmente distoante daquilo que é pedido, é porque ela não valorizou da forma adequada aquilo que estava sendo pedido, ou aquele momento que estava acontecendo. Então, a valorização é algo importante. Quando Paulo diz que as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo. Veja bem, todas as outras coisas que ele fala, que ele era um verdadeiro hebreu, que era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica, era zeloso de tal forma que perseguia a igreja, quanto à justiça, ele cumpria a lei com todo o rigor, todos esses títulos, todas essas ponderações, ele fala o seguinte: todas essas outras coisas, elas são insignificantes quando eu comparo o ganho inestimável de conhecer a Cristo.
olha a valorização que Paulo está dando para o fato dele conhecer a Cristo. Ele está valorizando essa conexão que ele está tendo, que ele está enlaçando com Jesus. Eu deixei de lado todas as coisas. Eu considero essas coisas menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. O que são essas outras coisas? Os ritos cerimoniais, o posicionamento dele na sociedade, o posicionamento dele histórico, os títulos que ele tinha, a fama que ele tinha, o status que ele tinha, tudo isso ele considera insignificante, menos que lixo. Quando, veja bem, ele não está falando que tudo isso é lixo, mas quando é comparado a o fato de conhecer a Cristo, isso é insignificante. E aqui, o que a gente pode abordar para as nossas vidas? Estudar é legal, é importantíssimo estudar. Se posicionar, ter opinião, ter um emprego, enfim, tudo isso, status, você for bem visto na sociedade, isso faz parte do nosso testemunho, tudo isso é importante. Mas quando isso vai confrontar o fato de você conhecer Cristo e viver com Cristo, tudo isso se torna insignificante, porque o valor que a gente tem que dar para a nossa comunhão com Deus é aquilo que Paulo está dizendo, é aquilo que Paulo está trazendo para a gente essa noite. Ele pega situações supervalorizadas pelos ouvintes. As pessoas que estavam ouvindo Paulo, os filipenses, eles supervalorizavam isso. Nossa, ele tinha uma conduta exemplar na lei. Ele tinha um título muito bom, hebreu. Ele tinha um posicionamento que aquelas pessoas queriam e almejavam. Então veja como ele foi inteligente. Ele pegou uma situação que as pessoas supervalorizavam e contracena com conhecer a Cristo. Ele botou ali na parede. Vocês acham que isso tudo é o máximo? Conhecer a Cristo é muito mais. É muito mais importante, é muito mais valioso, é muito mais real para a vida de vocês, vai trazer muito mais benefícios para a vida de vocês. Ele estabelece essa comparação e valoriza o relacionamento dele com Cristo. E agora, o que será que são as nossas outras coisas? Se nós estivéssemos no lugar de Paulo, o que seriam as nossas outras coisas? Títulos, aparência, fama, amizades, valores, vontades. Se você quer realmente ter um relacionamento com Cristo, você tem que colocar ele como o primeiro. Você tem que colocar ele como o supervalorizado e não o menos valorizado. Isso vai influenciar de forma total a forma como você vai se conectar com o Senhor Jesus. Se você valoriza da forma adequada o Senhor Jesus, ele vai te abençoar, ele vai te honrar e você vai crescer espiritualmente. Agora, se você não valoriza, se você não dá a devida atenção, se você não dá a devida importância para o seu relacionamento com Deus, a sua vida vai ser levada do jeito que der. E você nunca vai entender quão insondáveis são os mistérios que Deus tem para tratar em nossas vidas. Quão inescrutáveis são os caminhos que Ele tem para mim e para você. Então a gente precisa valorizar. Assim como Paulo descreveu aqui, tudo que ele comparou, ele disse que o mais importante era conhecer a Cristo. Então você, jovem, tem que valorizar o fato de conhecer a Cristo, o fato de buscar o Senhor. Você precisa valorizar isso nessa relação, nessa conexão. Senão essa conexão será fraca e frágil. Outro ponto que Paulo aborda, que a gente citou, é a receptividade. O que ele diz? Eu não conto mais com a minha própria justiça. Não conto mais com a minha própria justiça, mas sim com a justiça que vem pela fé em Jesus. Isso está lá no versículo 9. Então, quanto mais nós estivermos cheios de nós, menos espaço haverá para o que vem de Cristo. Uma conexão sem receptividade, eu estou bloqueando a mensagem, a informação que está vindo para mim. Se eu estou cheio das minhas razões, se eu estou cheio das minhas opiniões, se eu estou cheio dos meus achismos, quando vem a palavra de Deus, ela não consegue encontrar espaço para fazer o que ela tem que fazer na nossa vida. Que é mudar o nosso comportamento, mudar a nossa mente, é praticar a palavra de Deus de fato, de verdade. Porque esse espaço está totalmente preenchido pelas minhas razões, emoções e achismos. Então, a receptividade na nossa conexão é importantíssima. Em nossa conexão com Deus, ele vai nos alimentar. E aquilo que a gente faz aqui na igreja, na palavra, aqui nos cultos, é fornecer. Deus fornece, ele chama homens e mulheres de Deus para fornecer alimento, trazer a palavra, trazer ensinamentos, trazer doutrinas, trazer a palavra dele para nos abençoar e nos alimentar. Mas se o ouvinte
que está aí do outro lado da tela, o cara que está ouvindo, que está vendo pelo celular e pelo computador, se você simplesmente bloquear tudo que está sendo falado, você cancelou a receptividade. Você não recebeu nada. Qual vai ser o efeito dessa palavra na sua vida? Zero. Ai, meu Deus, está tudo dando errado, as coisas não estão acontecendo, parece que eu não consigo progredir na minha caminhada com Deus, eu não estou sentindo a presença de Deus. Mas quando lhe dá a oportunidade de ouvir a palavra, de praticar a palavra, se você não fizer isso, você está bloqueando as ações de Deus. Deus ele vai agir com muita ordem. A época de Deus fazer aparecer com coluna de fogo, coluna de fumaça, foi em Êxodo. Hoje ele fala através da palavra, ele fala através dos profetas, ele fala através dos líderes. É assim que Deus vem falar com a gente hoje. Existem casos extremos que acontecem, a gente ouve relatos, e é realmente muito interessante, em localidades extremas, distantes, com pouco acesso à palavra, à palavra falada, à palavra escrita. Então a revelação de Deus é assim hoje. A gente tem que começar a receber as palavras. A gente tem até o jargão do crente, né? Receba, receba. Porque realmente, se o crente que está ouvindo não receber a palavra, aquela palavra não vai fazer efeito na vida dele. Aí vai fazer efeito na vida do irmão que recebe. Então, tome posse das palavras. Seja mais receptivo com as palavras pregadas. Seja mais receptivo com aquilo que Deus está falando com você. Ouça. Em nossa conexão com Deus, ele vai nos alimentar de várias formas e maneiras. A diferença de uma conexão para outra é o quanto estamos abertos para receber. Existem várias pessoas no mundo inteiro, existem várias pessoas conectadas hoje, ouvindo a palavra aí. E a diferença de uma para outra é o quanto essa pessoa está receptiva para a palavra. Pode ser que tenha pessoas que estejam assistindo por obrigação, né? Nem obrigado, tá? Não é obrigado. Mas eu tô aqui para cumprir tabela, para ver que eu entrei lá, depois alguém sabe, depois sai, né? Aí ele controla, ela vê que entra e sai, ela tem anotado, brincadeira. Mas é só para o pessoal ver que eu tô assistindo, aí é porque a minha mãe tá aqui perto, é porque alguém tá olhando. Não, gente, isso aí não é nada. Você está fazendo isso para cumprir tabela, você está fazendo tudo errado. Se você está aí para ouvir a palavra, é para ouvir a palavra, para receber a palavra. A palavra diz, examinai. Se algo que eu falar aqui, peraí, o Yuri falou isso, eu vou ler a palavra e vou escutar, mas eu recebi. Entende? Eu acho que é isso que a gente precisa, receber mais a palavra, ouvir mais a palavra, deixar o nosso coração mais aberto para as sementes que a palavra tem para fazer e efetuar os efeitos que ela precisa fazer em nossas vidas. Paulo, ao longo da vida dele, ele construiu um arcabouço de ideias, raciocínios, atitudes, costumes. Paulo não era nenhuma criança quando ele se converteu. Ele tinha uma série de ideias na cabeça dele. Assim como muitos de nós tínhamos uma série de ideias na nossa cabeça. Uma série de visões do mundo, uma série de cosmovisões daquilo que a gente entendia de fé, de terra, de amizade, de tudo. Não é verdade? A gente não achava que coisas que a gente achava que era certo. E quando Deus vem implantar a mentalidade dele em nossas vidas, a gente passa a achar errado hoje. Assim como tem coisas que a gente achava errado, hoje a gente acha certo. Isso é a mudança, é a metanoia, a mudança da nossa mente, a mudança do nosso raciocínio. E é Jesus quem faz isso. Paulo, ele tinha uma série, ele era um cara estudioso, ele era um cara renomado, ele estava nas principais reuniões, ele tinha uma série de ideias, ele construiu durante a vida dele inteira um arcabouço de ideias, raciocínios e atitudes. Mas para a construção do novo homem dele, ele teve que se desconstruir do velho homem. Porque quando Jesus viesse com a palavra para transformar a vida dele, se tivesse ali a cabeça dele cheia das outras coisas, não ia ter espaço. Ele abriu esse espaço, ele abriu essa oportunidade para que a palavra fizesse o que ele precisa fazer. Assim é com as nossas vidas, nós precisamos fazer isso. E eu falei da metanoia, é a mudança essencial de pensamento e caráter. O crente, ele precisa fazer isso nas nossas vidas, a nossa mente cauterizada pelo pecado, os nossos raciocínios cauterizados pelo pecado, eles precisam dar espaço para que a palavra entre e transforme as nossas atitudes. Então, quando Deus transforma a nossa mente, consequentemente, as nossas atitudes vão ser transformadas. Amém? Então, tem dois grupos de crentes.
os que estão receptivos aos ensinos de Cristo e estão no processo de transformação. Lembra que Paulo disse que ele ainda não chegou na perfeição? Então isso a gente se encaixa, quer dizer que a gente está ouvindo a palavra, está recebendo, está praticando, mas não chegamos na perfeição. Nós podemos falhar, nós podemos em algum momento deslizar em um ponto ou outro, mas o importante é que nós estamos prosseguindo a caminhada, caminhando para o alvo, continuando com Cristo. E o outro grupo de crentes, que são aqueles que não estão receptivos totalmente, aceitam um assunto ou outro, parte da Bíblia ou outra. Esse grupo, ele tende-se a estagnar e esfriar e se afastar. Por quê? Ele só vai aceitar aquilo que lhe convém. Vai aceitar parte da Bíblia que lhe convém. Quando a Bíblia falar de algum pecado que ele comete e que ele não quer largar, ele vai falar assim, poxa, essa parte não é tão legal, não é tão interessante. Vamos pular essa página, se desce, né, misericórdia. Não faça isso não. Rasga aquela parte aquela página, tira do aplicativo aquele capítulo. Não quero ler sobre Apocalipse, não quero ler sobre que os alcoólatras, os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Essa parte não interessa. Vamos falar aqui de alegria, vamos falar que o céu é rua de ouro, isso aí é legal, se interessa. Vamos falar aqui de prosperidade, vamos falar que Deus vai abençoar e tal. Não. A Bíblia é uma só. Ou você aceita ela por completo, ou você não aceita ela em nenhuma parte. Você não pode aceitar Jesus mais ou menos. Eu aceito Jesus na parte sentimental. Aí vai ter um céu sentimental. Não, é inteiro. Ou você aceita por inteiro, se entrega por inteiro, absorve Jesus por inteiro ou não. Jesus não vai entrar na sua vida para mudar só uma área. Jesus veio para muito mais do que isso. Ele veio para mudar a sua vida por completo. Então, deixe que ele mude por completo. É isso que Jesus quer. Então, não seja esse grupo de crente que só recebe uma parte. Eu só recebo essa. Essa eu não recebo. Aí levanta a mão para uma. Essa não. Então, receba aquilo que Deus tem falado para a sua vida. Seja receptivo. A força da nossa conexão com Deus depende do quão receptivos estamos ao que Cristo nos apresenta. Se você estiver recebendo as palavras de Cristo para a sua vida, você estará bem conectado, firme, uma conexão forte e segura. Outro ponto que Paulo aborda é o interesse. Esse aqui é interessante de fato. O interesse. Paulo fala o quê? Versículo 10. Quero conhecer a Cristo. Em outro momento ele fala assim, quero experimentar o grande poder que o ressuscitou. Em outro momento ele fala, quero sofrer com ele, participando da sua morte. E que Paulo estava demonstrando aqui interesse. Ele está expressando para os filipenses que ele tinha total interesse naquela conexão com Jesus. Ele fala de uma conexão que ele busca, ele tem interesse, ele almeja, ele anseia fazer aquilo. Uma conexão sem interesse tende a esfriar e terminar. Imagina que um casamento. Se você não tem interesse na pessoa, você não vai buscar saber se ela está bem, se ela está mal. Você não vai ter interesse em saber o que lhe agrada, o que lhe desagrada. O que acontece com esse relacionamento? Tende a esfriar e acabar. Assim é com Jesus. Se você não tiver interesse em buscá-lo, se você não tiver interesse em conhecê-lo, se você não tiver interesse em participar ou fazer com que ele participe da sua vida, você tende a esfriar o seu relacionamento com Jesus. Você precisa ter esse interesse. O fato da nossa carne não ter interesse é até normal. Eu acho que a carne ela milita mesmo contra o espírito. É normal que a carne não tenha o interesse de buscar a Jesus. A carne é normal. Mas tem dois pontos. Se a sua mente for sadia espiritualmente, ela vai criar rotinas e métodos, disciplina, ela vai buscar esse interesse. Se a sua mente for sadia espiritualmente. Poxa, eu não estou tendo tão interesse assim pela leitura bíblica, mas pelo amor de Deus, eu não posso viver dessa forma. A minha mente ela foi regenerada, a minha mente está sadia, quer dizer que a minha carne está começando a reinar mais do que o espírito. Peraí, vamos já controlar a carne para que o espírito reine. A mente sadia ela vai pensar dessa forma e vai agir para isso. A mente doente espiritualmente, ela vai aceitar o desinteresse e, consequentemente, o esfriamento. Não estou sem interesse de ler a palavra. Estou sem interesse de orar. Tudo bem, vou continuar aqui, tá bom. Um dia o interesse aparece. Não existe isso. Vai cair algo, né? Sei lá. Eu sei que, por mais incrível que pareça, não sei se alguém já comentou isso aqui, mas o Covid-19,
Chamou a atenção de muita gente que estava aí desapercebida no mundo inteiro. Ah, Jesus vai voltar, mas não vai voltar agora não, vai voltar só depois. Aí aconteceu tudo isso, a pessoa assim, ei, rapaz, vou começar a ler aqui a Bíblia, falar para Jesus que eu estou aqui, para ele não esquecer de mim, vou mostrar que eu estou presente. Mas interesse, a gente precisa ter interesse em buscar a palavra, a gente precisa ter interesse em Jesus Cristo. Já pensou se nós somos a noiva e Jesus é o noivo, e o casamento vai acontecer, se eu tenho zero interesse nele, que casamento é esse? Casamento é aqueles antigos, né? Que faziam, que era de uma fazenda com a outra, que era para juntar as posses e tal. Não existe isso. O casamento com Jesus é a coisa que a igreja mais almeja. Ela tem interesse total nisso, então ela vai ter interesse em estar conectado com Jesus. É isso que a gente precisa ter em nossa mente. A palavra diz, lá no Salmo diz, minha alma tem sede de ti. Eu estendo as minhas mãos para ti como terra árida. Olha a expressão poética disso e a expressão espiritual que o salmista traz. Eu tenho sede. Ele fala que ele tem sede e que ele estende as mãos como terra árida. Veja bem, a terra árida é aquela terra seca, aquela terra que está precisando de água. E ele compara essa terra árida com a sede que ele tem de Deus. Então veja bem, nós temos que ser como essa terra que quer toda hora água, que quer toda hora chuva. Nós devemos buscar essa sede de Deus em nossas vidas. É isso que o salmista expressa. Existe uma grande diferença entre querer e fazer. Né? Conhecer a Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu acho legal. Acho que todo mundo deveria querer conhecer Jesus. Todos o fazem? Não. Se eu quero conhecer a Jesus, eu preciso ter atitudes em que eu adquiro conhecimento sobre Jesus. Como é que eu conheço Jesus? Adquirindo conhecimento sobre ele, buscando as fontes que falam sobre ele, buscando ouvir a ele. Eu posso falar que eu quero experimentar o grande poder de Deus? Sim, creio que todos querem experimentar o grande poder de Deus. Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso caminhar com Deus. Eu preciso fazer com que Deus participe das minhas decisões. Eu quero experimentar o grande poder de Deus, mas você faz tudo o que Deus não quer que você faça. Você vai experimentar o grande poder de Deus de outra forma. Arrebatamento, ficou. Aí experimenta o grande poder de Deus. Aí. Mas se você quer que Deus participe da sua vida, você tem que convidá-lo a tomar as decisões com você. Você tem que fazer com que ele seja mais intrínseco a você. É legal quando a gente vê, por exemplo, amigos. Você faz conexões de amigos, né? Por exemplo, é possível fazer uma conexão. Poxa, o André é um amigo. Consigo fazer a vinculação da imagem do André comigo, a imagem do Luquinhas comigo, do tio Lu comigo, do pastor, do Eduardo, enfim, dos homens, a vinculação dos amigos comigo. Poxa, dá para fazer a vinculação, consigo ver ali os dois. Existem pessoas que são muito próximas, não falo de um casamento. Quando olha para o Yuri, eu consigo ver a Tata ali do lado, o vínculo deles ali estão unidos, a Larissa e o André, enfim, os casais, a gente consegue ver o vínculo do pastor com a pastora, da vovó com o vovô. Tem um vínculo, você consegue perceber. Assim deve ser o nosso vínculo com o Senhor Jesus. As pessoas têm que começar a enxergar. Esse cara está vinculado com Jesus. Parece que Jesus faz parte das decisões dele, faz parte da postura dele, faz parte do raciocínio dele, faz parte, de fato, da vida dele. Esse vínculo precisa existir nas nossas vidas. Essa conexão precisa estar estabelecida. E por isso nós precisamos ter interesse. Quando de fato queremos, nós buscamos. Os jovens aí, quem já está casado, pode comentar, pode falar, pode comentar aí no Instagram, no Facebook não, né? No YouTube agora. Você pode comentar no YouTube. Quando você era mais novo, vou pegar um casal que está aqui, André. Quando estava começando a paquerar a Larissa, não tinha tempo ruim. Né, André? Quero sair para comer. Dá um jeito. Vai, faz à vontade. Às vezes estava sem fome, mas vamos lá. Vamos participar. Difícil ficar sem fome, né, André? Mas só um exemplo. Mas quando a gente está começando a buscar um relacionamento, nossa, deixa eu lembrar de uma coisa muito atrás, só para não ser justo. Para academia. Nossa, academia, que não é uma coisa que a gente gosta tanto de fazer hoje, mas
Ai, a Thaita vai malhar, vamos malhar junto, vamos fazer o esforço, vamos fazer tudo para ir. A gente demonstra interesse. É tão legal ver a paixão, né, dos jovens, alguns jovens agora que estão orando, querem orar, querem namorar e tal. Aí cada detalhe, cada minuto faz parte. Eu vou entregar muitos aqui agora com uma coisa, vocês têm que ficar atentos. Jovens que estão querendo orar, quando vão atrás no carro, com os colegas, óbvio, não é sozinho, tá? Em nome de Jesus, mas é porque quer segurar a mão, quer ter aquela oportunidade de tocar na mão, de estar ali perto, de manter aquela conexão um pouco distante, mas quer manter aquela conexão. Então faz de tudo. Tem 7 carros ali. Então, disfarça. Aí depois entra, poxa, só sobrou esse aqui, já vai. Aí vai nesse. Jovem é esperto, rapaz. Eu já fiz isso, tá? Eu sei como é que é. Então demonstra interesse, isso é interesse. É querer saber, é querer participar. Jesus faz parte das suas prioridades. Jesus, de fato, faz parte da sua vida. Você pode dizer assim, poxa, Jesus faz parte da minha vida. Em um certo momento do meu dia, ou em todos os momentos do meu dia, eu penso em Jesus, eu busco Jesus, eu quero saber como é que Jesus se agradaria que eu fizesse, ou como eu queria agir nesse momento. Jesus faz parte das suas prioridades. Jesus faz parte dos seus planos. Tem tanta gente que planeja toda a vida, mas Jesus não faz parte de nada. E quando chega lá, seja bem-vindo, Jesus. Não é assim, gente. Jesus tem que fazer parte dos nossos planos, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Colocar Jesus na nossa rotina, na nossa vida, no nosso dia a dia. Só assim a gente vai ter uma conexão cada vez mais forte, mais ampla, mais vinculada com Ele. É isso que a gente precisa. Sabe, eu vejo exemplos, e eu ia pregar sobre isso, inclusive mudou totalmente o assunto, eu ia falar sobre Enoque. Mas como é um assunto mais complexo, Enoque tem poucos textos bíblicos para falar, é um estudo muito mais profundo, mas veja bem o exemplo de Enoque. Enoque, o que a Bíblia diz sobre Enoque? Que ele era um homem que andava com Deus. Tamanha era a intimidade deste homem. Ele andava, foi lembrado em vários momentos, tanto lá no Antigo Testamento quanto em Hebreus, que ele era aquele que andava com Deus. Ele era tão próximo de Deus que Deus falou assim, eu vou te levar para um propósito específico. Peraí, eu vou te pegar e depois você volta e faz o que tem que fazer. Mas olha que interessante. Será que a gente pode dizer que nós estamos andando com Deus de tal forma que tenhamos essa intimidade que Enoque teve? Impossível não é. Impossível não é. Se Deus nos dá essa oportunidade de termos acesso ao Espírito Santo, de termos acesso à sua presença, nós podemos, sim, alcançar a intimidade, buscar a intimidade. Tudo vai depender do seu interesse. Paulo fala sobre perseverança. Paulo diz em Filipenses 3,12 assim, prossigo a fim de conquistar essa perfeição. Em outro texto diz assim, não nos cansemos de fazer o bem. Em outro texto diz, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que sejamos maduros e íntegros. Em outro texto diz, o que perseverar até o fim será salvo. A perseverança ela faz parte da vida do crente. Na nossa conexão com Deus, com o Pai, nós precisamos manter essa constância, nós precisamos manter essa perseverança. Ela deve fazer parte das nossas atitudes, precisamos manter a busca por Deus. Já pensou se você só buscasse a Deus quando Ele dissesse sim para você? Ah, Deus não respondeu com sim, então vou esfriar um pouco, vou tirar um pouco o pé. Na verdade, Deus ele tem um plano maior e mais perfeito que a gente não consegue entender, que Ele sabe. Então tem muitas coisas que Ele vai falar assim, ok, Ele vai abençoar, e tem coisas que Ele vai falar assim, não, eu vou fazer isso, eu não vou lhe conceder esse pedido para lhe abençoar. Porque se Deus respondesse com sim para todas as nossas petições, se Deus respondesse com sim para todas as nossas orações, eu tenho certeza que muita coisa boa não aconteceria nas nossas vidas. Nós não valorizaríamos como valorizamos hoje. Sabe, eu aprendi a valorizar as coisas que... Eu não sei se já falei isso. As coisas que eu tenho com meu pai. Com o não dele. Na época que eu jogava bola, você já falei isso, não lembro essa história, eu acho que eu contei pra alguém. Eu jogava bola, tinha chuteiras que eram as melhores, a Total 90. O Ítalo tá assistindo, ele lembra disso. O Ítalo tinha a Total 90, ele era do condomínio, né, Ítalo? Mas tinha a Total 90, que era mais cara. E eu sabia que tinha nas lojas X. Quando eu falo, pai, tá precisando comprar chuteira pra jogar bola e tal,
ele me levava lá no Secomis, que lá não tinha, eu sei que não tinha. E ele pegava a mais barata. Só tinha pênalti. E ali, era uma lição que ele estava me dando, porque meu pai, graças a Deus, ele tinha condições sim de me dar aquela. Mas ele estava me ensinando a valorizar, porque não era com o meu dinheiro que eu estava comprando uma chuteira mais cara, era com o dinheiro dele. Então, ele estava me ensinando a valorizar as coisas. E hoje, graças a Deus, eu posso sim dizer que eu valorizei, porque ele me ensinou com o não. Porque se eu tivesse sim, hoje eu ia chegar, talvez não valorizasse aquilo que eu valorizo hoje. Então, muitas vezes Deus diz não, mas ele nos ensina, ele cuida da gente. E em muitos momentos, esse não também é para nos abençoar. Por isso precisamos ter perseverança, persistir na causa, continuar a caminhada. É quando as coisas estão ficando difíceis, é continuar, não desistir. Irmãos, que Deus abençoe a sua vida com persistência, com perseverança. Você precisa continuar a sua caminhada. Você não pode parar, as dificuldades vão bater, as ondas vão se levantar, mas você não pode parar. Se o seu objetivo é chegar no final, você tem que perseverar, você tem que continuar. Eu já tentei várias vezes criar uma rotina de oração, já tentei várias vezes criar uma rotina de leitura, eu já tentei várias vezes ter intimidade com Deus, mas não consigo. Você tem que perseverar. É lutar o bom combate. Vai completar a carreira. Você tem que fazer isso. É como um soldado, é uma ilustração mesmo para você pensar. Eu tenho que continuar essa caminhada, eu não posso desistir, eu não posso parar aqui. Eu tenho que continuar até o fim. Tá chegando o fim, tá próximo. Tem gente que vai chegar sangrando já, que não tá... Mas vai chegar, vai conseguir. E você vai querer ficar tudo bem e ficar? Não. Vamos continuar, vamos manter essa perseverança, vamos manter esse ritmo, vamos buscar o Senhor, cada vez mais ter interesse nele, manter a nossa comunhão com ele. Paulo termina falando sobre propósito. Ele disse que concentra todos os esforços nisto. Esquece do passado, olha para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, para receber o prêmio celestial. O nosso objetivo, o objetivo da nossa conexão, precisa ter um propósito. Você não está à toa. Nós não estamos nessa caminhada à toa. Já pensou se tiver todo mundo à toa? Meu Deus do céu. Todo mundo sem propósito, sem rumo, sem nada, sem objetivo. Não, a gente tem propósito. A gente tem um rumo. A nossa coroa celestial. Nós estamos caminhando para lá. Então Paulo enfatiza que nós precisamos concentrar os nossos esforços nisto. Eu vou esquecer do passado. O que passou, já passou. Eu preciso continuar a caminhada, eu preciso me concentrar nisso, eu preciso chegar no final. Em outro exemplo, ele fala que o atleta de tudo se abstém, mas buscando uma coroa corruptível. Nós estamos buscando uma coroa incorruptível. Então, quanto mais esforço devemos fazer comparado ao atleta? Devemos buscar isso. Devemos estar cada vez mais ansiosos para estar com o nosso Deus. Se esse é o nosso objetivo, se o seu objetivo é alcançar a coroa da vitória, você deve buscar com zelo. Se esse é o nosso propósito, nós precisamos esquecer o passado e vamos olhar adiante, vamos continuar, nós vamos terminar essa corrida. Tome essa decisão. Se você quer estar conectado com Deus, se você não está hoje conectado e quer estar conectado com Deus, tome essa decisão. Tenha interesse, busque, pratique a palavra, persevere, lute como um bom soldado de Cristo. Tenho certeza que Deus vai te recompensar. Se você que já está lutando essa caminhada, está ouvindo isso, persevere e continue, está chegando o final. Olhe para o final da corrida, olhe para o que Deus tem preparado para a minha vida e para a sua vida. Vamos continuar essa caminhada, vamos perseverar, vamos terminar isso. E tudo isso só será possível se a gente se manter, se nós nos mantivermos conectados com Deus, firmes, fortes, cada vez mais uma conexão mais animada, uma conexão mais firme, mais forte, cada vez mais estabelecida. Essa é a conexão que nós precisamos ter com Deus até o fim. Então, que em nome de Jesus, a sua conexão com Deus seja restabelecida. Se você cortou a conexão, restabeleça a sua conexão hoje. Se você está conectado, cada vez mais, intensificar a sua conexão. Em nome de Jesus, todos nós sejamos abençoados pelo poder de Deus. Então, Senhor Jesus, eu te agradeço pela palavra que tu nos trouxe hoje e te peço, Pai, que em nossos corações essa semente não se perca. Que em nome de Jesus nós recebamos essa palavra e venhamos colocar em prática.
E que em nome de Jesus vamos perseverar, nós vamos buscar, vamos demonstrar interesse, vamos nos manter conectados contigo, porque nós não queremos perder a nossa coroa. Nós não estamos correndo à toa, não é por nada sem propósito. Nós estamos correndo para alcançar aquilo que está prometido para as nossas vidas. E por esse motivo nós vamos continuar, nós vamos perseverar. Em nome de Jesus nós te agradecemos pelo teu amor e misericórdia. Amém. Amém. Ministério de Louvor.